Boa noite, bem-vindos a mais notícias sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Autoridades da Ucrânia voltaram a acusar a Rússia de utilizar bombas de fósforo, tipo de substância cujo uso é limitado por uma convenção internacional da qual Moscou é signatária. Esse uso é limitado apenas para alvos militares e não para alvos civis, já que é um tipo de substância que causa a morte de muitas pessoas e também causa queimaduras graves nas pessoas. Durante a madrugada, os invasores bombardearam a região de Luhansk com mísseis e bombas de fósforo. Já sabe-se que 4 pessoas morreram e os russos danificaram ou destruíram muitas casas, denunciou hoje o chefe da administração regional de Lugansk, citado pela agência ucraniana Union. De acordo com ele, foram atingidas diversas cidades. Os russos não conseguiram penetrar com profundidade nessas cidades e começaram a usar armas pesadas. Inclusive, há agora preocupação de se o Putin vai utilizar armas químicas ou armas biológicas ou armas nucleares, assim como ele está utilizando essas armas de fósforo, que são incendiárias. Infelizmente, o número de vítimas pode ser muito maior. Então, se você buscar imagens que são imagens chocantes, né, de pessoas que são feridas por esse tipo de bomba de fósforo, ela fica toda queimada, toda cheia de queimaduras. Na última quarta, a Ucrânia já havia denunciado o uso de bombas de fósforo branco em Irpin e Gostomel, nos arredores da capital Kiev. Desculpem, o meu russo é péssimo. Esse tipo de substância é altamente tóxica e inflamável e pode provocar desde queimaduras graves até necroses. Ou seja, para você ver a crueldade dessa guerra, isso está sendo usado contra civis. E aí o Putin vai dizer que é a própria Ucrânia que está lançando fósforo na sua própria população, que é ridículo. As mentiras que o Putin está espalhando e a propaganda russa está espalhando. Nas últimas semanas, Moscou e Kiev trocaram acusações mútuas sobre um possível uso de armas químicas na guerra, e os países ocidentais denunciaram planos da Rússia de realizar ataques sob bandeira falsa. Devemos nos preparar para isso, afirmou o premier holandês Mark Rutte ao chegarem a Bruxelas para uma cúpula de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, montou um grupo encarregado de preparar planos de emergência para o caso da Rússia utilizar armas químicas, biológicas ou nucleares, segundo o jornal The New York Times. Então, a gente já vê aí a gente já vê aí o uso de armas de fósforo, de armas que supostamente são banidas contra civis. A gente não sabe o que vem adiante, mais armas químicas, mais armas biológicas sendo usadas contra civis, e a OTAN e os Estados Unidos e a OTAN podem reagir a isso. O objetivo dessa força-tarefa é determinar como os ZEWA e seus aliados poderiam reagir se Vladimir Putin passar a usar armamentos mais pesados na Ucrânia. Então a gente vê aí a crueldade dessa guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também fez essa acusação. A Rússia nunca violou nenhuma convenção internacional, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva nesta sexta-feira. É uma bomba incendiária, mas não química, cujo uso está proibido pela Convenção sobre Armas Químicas, que entrou em vigor em 1997. São consideradas armas incendiárias que têm o seu uso codificado no Protocolo 3 da Convenção sobre Certas Armas Convencionais de 1980, que entrou em vigor desde 1983. Está proibido, sob qualquer circunstância, atacar com armas incendiárias a população civil, como tal, pessoas civis ou bens de caráter civil, diz o protocolo. O que é estranho, né? Deveria ser proibido atacar civis com qualquer arma, não apenas com armas incendiárias, né? Por que algumas armas são permitidas para atacar civis, né? São essas regrinhas ridículas, essas regrinhas arbitrárias criadas pelos estados. Como é que uma arma pode ser proibida para usar contra civis, mas outra pode ser permitida? Isso é um absurdo, né? Para você ver que a guerra em si já é um absurdo.
O fato de que um Estado pode pegar pessoas e obrigar essas pessoas a pegarem armas para lutar contra outras pessoas que também são inocentes é ridículo, né? Além disso, essas armas estão proibidas contra alvos militares quando estão perto de populações civis. Este protocolo não afeta o fósforo branco utilizado como sinalizador. É como eu digo também a questão das bombas nucleares. Bombas nucleares são, por natureza, antiéticas, porque não tem como você usar uma bomba nuclear que não vai afetar civis, que não vai afetar pessoas inocentes. Então, qualquer uso da bomba nuclear já afeta inocentes. Então, ela já é antiética por si só. Você ter uma bomba nuclear equivale a você apontar uma arma na cabeça de milhões de pessoas. Ou seja, equivale a uma ameaça de agressão pela ética libertária. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são signatários desse protocolo desde 1982, na época da antiga União Soviética. O fósforo pode ser usado como cortina de fumaça para esconder os movimentos das tropas, iluminar o campo de batalha ou incendiar infraestruturas. Mas pode causar danos absolutamente horríveis, queimaduras muito graves em civis e em qualquer pessoa, disse Oliver Lepic, da Fundação Francesa para a Pesquisa Estratégica. As bombas incendiárias começaram a ser usadas em massa durante a Primeira Guerra Mundial, em paralelo ao surgimento da aviação militar. Em 31 de maio de 1915, pela primeira vez, um dirigível alemão, Zeppelin, lançou um ataque aéreo com bombas incendiárias em Londres. Fósforo branco foi usado extensivamente durante a Segunda Guerra Mundial, sobretudo pelo exército dos Estados Unidos contra as tropas blindadas alemãs. Outro tipo famoso de munição incendiária são as bombas de napalm, à base de combustível gelatinoso, inventadas em 1942, foram usadas pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã contra os guerrilheiros comunistas, deixando um grande número de vítimas civis. A França também recorreu a elas na Guerra da Indochina. Mais recentemente, os militares americanos foram acusados de usarem bombas de fósforo branco durante uma ofensiva de novembro de 2004 em Fallujah, apesar da presença de civis nessa cidade iraquiana, considerada a base de retaguarda para grupos terroristas. Um ano depois, o então chefe do Estado-Maior americano, Peter Pace, considerou seu uso legítimo contra os insurgentes no Iraque. Não é uma arma química, é uma arma incendiária. O uso dessas armas está dentro do direito da guerra. Disso que é um absurdo. Você falar em direito da guerra, direito de matar civis, direito de matar inocentes, isso é um absurdo. Já o diretor da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos acusou o exército israelense de usar bombas de fósforo em janeiro de 2009 em Gaza. Para você ver, e o culpado, né, o vilão de todas essas histórias é o Estado. Não tem Estado bonzinho. Todos os estados são organismos de opressão, monopólios da força, que usam a força para agredir inocentes. E a guerra é só mais uma forma pela qual estados agridem inocentes. A gente precisa de menos estados, a gente precisa de estados menores. A gente precisa de descentralização. Mais armamento da população, mais armamento de pessoas em geral, mais armamento de empresas, ou até de empresas de segurança privada, e menos dos estados. A gente precisa diminuir os estados o máximo possível. É o tamanho dos estados, é a concentração de poder nos estados que faz com que eles sejam tão perigosos e tão danosos. Inclusive a Rússia tem o maior território do mundo sob o controle de um único estado. É um estado com muito poder concentrado. A gente precisa defender o máximo possível de descentralização, de separação entre os estados para evitar esse tipo de poder que são aberrações que não deveriam existir e causam essas aberrações que são as guerras. Então é isso, muito obrigado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se você gosta desse conteúdo, gosta desses vídeos diários, ajude o canal também pelos links na descrição e torne-se membro para ter acesso às aulas exclusivas para membros. Muito obrigado e até a próxima.